Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo. Mergulhar fundo. Em um assunto que tá dando o que falar, né? Essa relação, digamos, um pouco conturbada entre o governo brasileiro, a Meta, e essa nova postura da empresa, né, em relação à liberdade de expressão online. Né, sobre o que rola nas redes sociais. E do outro lado a Meta, gigante, né, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, sinalizando uma mudança, digamos, radical na forma como lida com a moderação de conteúdo. E o que é mais interessante ainda é que essa mudança de postura da Meta, né, ela meio que coincide com a posse do Lula. É um timing. É muita coincidência, você não acha? Coincidência. Nem parece que o Zuckerberg tá querendo, sei lá, cutucar onça com vara curta. No mínimo, o timing é suspeito, né? Essa mudança de postura da Meta lá impactando diretamente o Brasil. A gente sabe, né, que o WhatsApp, por exemplo, é praticamente um serviço essencial aqui no Brasil. Se o governo tentar bloquear, sei lá, a plataforma, vai ter gente se revoltando nas ruas. Verdade. E a Meta sabe disso, né? Sabe do poder que tem, né, nas mãos. E parece disposta a usar esse poder, né, para pressionar os governos que tentam controlar o que as pessoas podem ou não dizer online. Liberdade de expressão é um ponto central aí. Mas o que me preocupa, né, é que essa nova postura, né, com menos moderação, pode abrir espaço para, sei lá, proliferação de notícias falsas, né, os discursos de ódio. Sim. Principalmente num país polarizado como o Brasil. É verdade, uma preocupação válida. Sem regras claras, né, uma moderação eficaz, as plataformas digitais podem realmente virar um terreno fértil para esse tipo de conteúdo nocivo. E a gente sabe que o Brasil já sofre bastante com a disseminação, né, de fake news e discursos extremistas. Isso pode prejudicar o debate público e até ameaçar a democracia. E por falar em ameaça à democracia, você viu a reação do Lula à declaração do Zuckerberg? Vive! Ele chamou, né, a decisão da Meta de extremamente grave. E a AGU, né, a Advocacia Geral da União, já notificou a empresa. O clima esquentou. O clima esquentou de vez. Esquentou. O governo brasileiro não gostou nadinha dessa mudança de postura da Meta. Não. E a gente precisa entender o contexto dessa reação, né? O governo Lula está empenhado em regular esse discurso online, Sim. Principalmente para combater a disseminação de notícias falsas e o discurso de ódio. O que, convenhamos, é um objetivo nobre, né? Afinal, ninguém quer ver a internet se transformar numa terra sem lei, né? Onde as pessoas podem espalhar mentiras e incitar o ódio impunemente. Ninguém quer. Mas a questão é como a gente encontra esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade social, né? A Meta parece estar apostando numa abordagem, digamos, mais liberal, com menos interferência, né, naquilo que os usuários publicam, enquanto o governo brasileiro, como você mencionou, está buscando uma regulação mais rígida. E essa diferença de visões, né, pode levar a um embate judicial. Já tem especialista em direito digital prevendo que a Meta e o judiciário brasileiro vão acabar medindo forças nos tribunais, né? Principalmente na discussão sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse é um ponto crucial. Que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. E essa briga jurídica pode ter consequências sérias para os dois lados. Fernando Brizola, um advogado especialista em direito digital, ele acredita que o judiciário brasileiro vai ter que pisar em ovos, né? Para evitar retaliações da Meta ou do governo americano. Imagina a dor de cabeça se o governo brasileiro decide bloquear o WhatsApp. Nossa senhora. Seria um caos total. Um caos. As pessoas usam o WhatsApp para tudo, né? Para se comunicar com amigos, familiares, trabalho, fazer negócios. Sim. Bloquear a plataforma teria um impacto, enorme na vida dos brasileiros. Imagina o prejuízo para a economia. Sem falar no custo político, né? A população certamente ia reagir muito negativamente a uma medida tão drástica. O Gabriel Velar, outro especialista em direito digital, ele destacou que o impacto de bloquear plataformas populares como o WhatsApp, o Instagram, seria muito maior do que bloquear, por exemplo, o Twitter, que tem uma base de usuários menor aqui no Brasil. Bloquear o WhatsApp seria como cortar um braço do brasileiro. É verdade. Aliás, essa diferença de impacto, né, entre bloquear o WhatsApp e bloquear o Twitter é um ponto importante, né? O Twitter sempre foi um campo minado, né, cheio de polêmicas e debates acalorados, enquanto o WhatsApp é visto como um ambiente, digamos, mais privado, né? Usado principalmente para comunicação pessoal. Exato. Essa percepção do WhatsApp como um espaço, né, mais pessoal,
torna a ideia de bloqueio ainda mais assustadora, né, para muitos brasileiros. É como se o governo estivesse invadindo a privacidade das pessoas e controlando as conversas, né? E essa sensação de invasão de privacidade é algo que realmente preocupa muita gente. Afinal, onde fica o direito à livre expressão, né? Se o governo pode monitorar e censurar tudo que a gente fala online. Essa é uma questão complexa, né? Que exige um debate profundo e equilibrado. De um lado, a gente tem a necessidade de proteger a sociedade de conteúdos nocivos, né? Com discurso de ódio, incitação à violência. Sim. Do outro, a gente tem o direito fundamental à liberdade de expressão, que precisa ser preservado. Com certeza. E encontrar esse ponto de equilíbrio não é fácil. Não é. Principalmente no mundo cada vez mais digital, né? Onde as redes sociais têm um papel tão importante, né, na vida das pessoas. Sem dúvida. E o caso do Brasil e da Meta é um exemplo claro de como essa discussão está longe de ser resolvida. Longe. E por falar em Brasil e Meta, vamos voltar a analisar a reação do governo brasileiro, essa nova postura da empresa. Essa reação do governo Lula é crucial para a gente entender os próximos capítulos dessa história, né? O Lula chamou a nova política da Meta de responsável. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a usar a expressão vale tudo digital. Nossa! Para criticar a postura da empresa. Vale tudo digital, é forte, né? Dá para sentir a indignação do governo com essa decisão da Meta. Mas, assim, você acha que essa reação do governo tem mais a ver com uma preocupação legítima com o aumento de fake news e discurso de ódio? Ou será que tem um pouco de interesse político por trás disso? Afinal, né, controlar a narrativa nas redes sociais é uma ferramenta poderosa, principalmente em tempos de eleições. Olha, a gente não pode descartar essa possibilidade. O controle da narrativa online se tornou a arma poderosa na política, né? Governos de diferentes espectros ideológicos têm se interessado cada vez mais em influenciar o que circula nas redes. No caso do Brasil, a gente sabe que o governo Lula tem uma base de apoio forte na esquerda. E esse grupo costuma ser mais sensível a temas como o discurso de ódio e fake news. Faz sentido. E a gente sabe que a esquerda, né, que historicamente sempre foi mais favorável a um controle maior do Estado sobre diversos aspectos da sociedade, né, incluindo a internet. Mas voltando ao caso da Meta, você acha que essa disputa pode acabar prejudicando a imagem do Brasil no exterior? Sim, com certeza existe esse risco. Afinal, a Meta é uma gigante global, né, com enorme influência em diversos países. Se a empresa começar a pintar o Brasil como um país que censura a internet, isso pode afetar a percepção, né, de investidores estrangeiros e prejudicar a economia brasileira. E a gente sabe que a imagem do Brasil já não é das melhores lá fora, né? A gente vive em um país com altos índices de corrupção, violência, instabilidade política. Se a gente adicionar a censura na internet, essa lista complica. Complica. E o Elton Gomes, um cientista político que acompanha esse debate de perto, ele destacou que a forma como o Brasil está lidando com essa questão pode realmente prejudicar a nossa reputação internacional. Ele argumenta que a regulação das redes sociais é muito mais bem vista quando é feita por meio de leis, né, claras, democráticas, aprovadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, o ideal seria que o Congresso, né, que representa a vontade do povo, elaborasse leis para regular o uso da internet, em vez de deixar essa responsabilidade nas mãos do Executivo ou do Judiciário. Exatamente. O Elton Gomes argumenta que a regulação por meio de leis, como já acontece em países como a União Europeia, a Argentina ou o Japão, é vista como mais legítima, mais transparente. Já a intervenção direta do Executivo ou do Judiciário, como a gente está vendo nesse caso da Meta, pode ser interpretada como uma tentativa de controlar o discurso online e censurar vozes dissonantes. E essa percepção de censura é algo que a gente precisa evitar a todo custo, né? Afinal, a liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia. Com certeza. E é por isso que essa briga entre o governo brasileiro e a Meta é tão importante. Ela coloca em xeque o futuro da internet no Brasil e levanta questões cruciais sobre o papel do Estado na regulação desse mundo digital. E como você acha que essa história vai acabar? A Meta vai recuar e voltar a moderar o conteúdo de forma mais rigorosa. O governo brasileiro vai conseguir impor as suas regras para a empresa. Ou vamos ter um impasse, com a Meta resistindo às pressões do governo e o Brasil se tornando um campo de batalha para essa guerra global pela liberdade de expressão online. Olha, é difícil prever o desfecho dessa história. Mas uma coisa é certa, esse caso está sendo acompanhado de perto por governos e empresas do mundo todo. O resultado dessa disputa pode influenciar a forma como a internet vai ser regulada em outros países e determinar o futuro da liberdade de expressão online em escala global. A coisa está ficando cada vez mais interessante. Mas, antes da gente continuar, eu acho que é importante a gente voltar um pouco e explicar melhor o que é esse tal de artigo 19 do Marco Civil da Internet que você mencionou antes. Muita gente deve estar se perguntando o que esse artigo tem a ver com toda essa história.
Verdade. Esse artigo é um ponto central nessa discussão. Basicamente, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a principal lei que regula a internet no Brasil, ele estabelece que os provedores de internet só podem ser responsabilizados por conteúdo postado por terceiros se houver uma ordem judicial determinando a remoção desse conteúdo. Ou seja, a plataforma só é obrigada a remover um post, por exemplo, se um juiz determinar que esse post é legal. Exatamente. O Marco Civil da Internet blinda as plataformas de serem responsabilizadas por tudo que é postado pelos seus usuários. A ideia é garantir a liberdade de expressão e evitar que as plataformas se tornem censoras, removendo conteúdo por conta própria. Entendi. Mas e como essa questão do artigo 19 se relaciona com a disputa entre o governo brasileiro e a Meta? A questão é que o governo brasileiro, na tentativa de combater a disseminação de fake news, tem pressionado o judiciário a emitir cada vez mais ordens judiciais para remover conteúdo das redes sociais. Ou seja, o governo está usando o judiciário para tentar contornar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e forçar a remoção de conteúdo que considera prejudicial. Exatamente. E é aí que a porca torce o rabo. A Meta argumenta que essa enxurrada de ordens judiciais está transformando o judiciário brasileiro num censor disfarçado, violando o espírito do Marco Civil da Internet e ameaçando a liberdade de expressão no país. E essa é uma crítica bastante séria, né? Afinal, a gente não quer viver num país onde juízes decidem o que a gente pode ou não pode dizer online. Sem dúvida. E é por isso que essa discussão é tão importante. Ela nos leva a questionar os limites da liberdade de expressão na era digital e o papel do Estado na regulação do que circula online. E a gente precisa ter em mente que essa não é uma questão que se limita ao Brasil. O mundo todo está debatendo como regular a internet, como combater a desinformação, o discurso de ódio, sem comprometer a liberdade de expressão. Verdade, essa é uma discussão global. O caso do Brasil e da Meta é apenas um capítulo dessa história. E por falar em capítulos, acho que a gente precisa avançar um pouco na nossa análise. Já falamos bastante sobre a reação do governo brasileiro e a questão do artigo 19 do Marco Civil na internet. Mas ainda não exploramos como essa nova postura da Meta pode impactar o cenário político brasileiro. Pois é, esse é um ponto importante que a gente precisa analisar com cuidado. Afinal, as redes sociais têm um papel cada vez mais importante na política, né? Essa mudança na política da Meta pode ter consequências, sei lá, imprevisíveis para o cenário político brasileiro. A gente sabe que o Brasil já é um país, né, bastante polarizado politicamente, e a internet, principalmente as redes sociais, amplificam essa polarização, né, criando bolhas ideológicas, dificultando o diálogo entre pessoas com visões diferentes. Exato. E com a Meta se abstendo de um papel mais ativo na moderação de conteúdo, a tendência é que essa polarização se intensifique. Sem filtros, né, mecanismos de controle, as redes sociais podem se tornar um palco para a propagação de fake news, discursos de ódio, ataques coordenados contra adversários políticos. E a gente viu isso acontecer de forma bastante clara nas últimas eleições, né, tanto no Brasil quanto em outros países. As fake news se espalharam como um rastilho de pólvora pelas redes sociais, influenciando o debate público e possivelmente até o resultado das eleições. A gente está vivendo uma era em que a informação se tornou uma arma poderosa, né? Quem controla a informação controla o poder. E com a Meta abrindo mão de parte desse controle, a disputa pela narrativa online vai ficar ainda mais acirrada. E quem você acha que sai ganhando nessa disputa? A direita, que costuma ser mais crítica a esse assunto das Big Techs, ou a esquerda, que defende um controle maior do Estado sobre o conteúdo que circula online? Olha, é difícil prever quem vai se beneficiar mais com essa mudança na política da Meta. Mas uma coisa é certa, a disputa pela narrativa online vai se intensificar. E todos os atores políticos da direita e esquerda vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E essa adaptação vai exigir que os políticos invistam cada vez mais em estratégias digitais, né? Afinal, as redes sociais se tornaram um campo de batalha crucial na política moderna. Com certeza. As redes sociais são um novo palanque, um novo comício, um novo programa eleitoral. E quem não dominar as ferramentas e as estratégias do marketing digital vai ficar para trás. E a gente sabe que a direita, pelo menos nos Estados Unidos, tem se mostrado mais hábil em usar as redes sociais a seu favor. O Trump, por exemplo, foi um mestre em usar o Twitter para construir sua base de apoio e atacar seus adversários. Verdade. A direita americana, especialmente os republicanos, soube explorar as brechas e as oportunidades oferecidas pelas redes sociais de uma forma muito eficiente. E a esquerda, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ainda está correndo atrás do prejuízo nesse quesito. Mas será que essa vantagem da direita nas redes sociais vai se manter com a Meta adotando uma postura mais neutra, digamos assim, em relação à moderação de conteúdo? Ou essa mudança vai abrir espaço para a esquerda retomar o terreno perdido? É difícil dizer. A gente precisa observar com atenção como essa nova dinâmica vai se desenrolar. Mas uma coisa é certa, o jogo político nas redes sociais vai ficar ainda mais interessante nos próximos anos. E a gente, aqui no Deep Dive, vai continuar acompanhando de perto essa disputa, né?
analisando as estratégias dos diferentes atores políticos e as consequências dessa mudança na política da Meta para o cenário político brasileiro. Com certeza. E é importante a gente lembrar que essa disputa pela narrativa online não se limita à política, né? Ela afeta todos os aspectos da nossa sociedade. A cultura, a educação, a saúde, a economia. A forma como a gente consome e compartilha informação molda a nossa visão de mundo e influencia as nossas decisões. É verdade. E por isso é tão importante a gente se manter informado, crítico, consciente em relação ao que a gente consome ou que a gente compartilha online. A internet é uma ferramenta poderosa, mas ela pode ser usada tanto por bem quanto por mal. Exatamente. E a gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria, responsabilidade e discernimento, buscando sempre a verdade, o diálogo e o respeito mútuo. É isso aí. E com essa mensagem de otimismo e responsabilidade, a gente encerra mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado dessa análise sobre a relação entre o governo brasileiro, a Meta e o futuro da internet no Brasil. Até a próxima.